Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu preciso ser bem objetivo. Tem muita gente que acha que não tem um propósito de vida. Todo mundo tem um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. Independente do seu nível de sabedoria ou da função que você exerce na sociedade, você tem um propósito. Muitas pessoas desistem do chamado por acharem que não tem vocação. Não, eu não posso ser pastor porque eu não tenho vocação. Eu não posso ser líder de louvor porque eu não tenho essa vocação, não tenho esse talento. Eu não posso ser líder do diaconato porque eu não tenho esse talento. Deus vai usar você com seus conhecimentos técnicos, sim. Mas acima de tudo Ele vai usar você com a sua personalidade. E é mentira, tá, quando a pessoa fala: não, você não tem personalidade. Todo mundo tem uma personalidade, seja ela positiva ou negativa. E o que eu consigo observar, eu vou acelerar porque eu gastei o tempo quase todo. O que eu consigo observar quando Jesus ele recruta os seus discípulos? Cada discípulo que Jesus escolheu tinha uma característica específica. Se você ler profundamente as Escrituras Sagradas, você vai conseguir perceber que os discípulos, eles eram igual a Jesus, mas tinham personalidades diferentes. Jesus não chama os discípulos de maneira aleatória, Ele chama os discípulos de maneira específica. Lê a Bíblia, um vai contar dinheiro, um vai organizar a logística, um vai ser mais carinhoso, vai saber lidar com as pessoas que estão ali sendo evangelizadas. Outro vai entender sobre negócios e administração e ver o que o ministério precisa. Ou seja, todos eles tinham uma função, mas acima da função tinha um chamado. Entenda algo: os discípulos, eles exerciam sim a função de tesoureiro, a função de evangelista, a função de ser o cara da logística, a função de ser o cara que prepara o ambiente antes do mestre chegar. Mas mesmo exercendo a função que eles tinham dentro do ministério, eles nunca deixaram de exercer o chamado. Fala com quem está do seu lado assim, ó, chamado. Eles tinham função sim, mas o chamado sempre estava acima da função. O que eu quero te dizer com isso? Se nós estamos conectados apenas à função que nós exercemos, nós não estamos executando o ID que Jesus nos chamou. Pastor Júnior, eu canto, função. Eu toco, função. Eu sou líder de jovens, função. Eu fico ali na recepção com a plaquinha, função. Não, mas o que eu faço é isso, eu só sei fotografar porque minhas fotos falam. A minha voz toca as pessoas na alma. Não, o que toca é a palavra. A sua voz, ela vai edificar a vida de alguém, mas o que vai transformar é a palavra. Palavra. Então, se nós nos conectarmos apenas no louvor, apenas em pregar aqui, eu estou pregando aqui, não. A palavra de Deus vai dizer: ide. Ide quer dizer vá. Ele não falou vinde. Quando ele fala vinde, é porque nós exercemos o ide e as pessoas estão vindo, aquelas que estão cansadas e sobrecarregadas. Então a palavra vai dizer em Marcos 16:15: ide por todo mundo, por todos os lugares, e pregai o evangelho. Nós fomos chamados para fora porque nós não estamos conectados à função, mas à chamada. A função é para manter o ambiente organizacional
da igreja, do ministério, da sua execução dentro de uma empresa, função, mas o chamado é prega, 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 prega. Pastor, eu vou pregar como? Com a palavra, abre a Bíblia. Por isso ele fala, ide. Aí nós estamos aqui, vinde. Não, pastor, porque a palavra fala, vinde a mim, vós que estáis cansados. Não é vinde em você, é vinde no mestre. Mas entenda como as pessoas vão chegar ao mestre se nós não falarmos do mestre para elas. Como elas vão chegar em Jesus se elas nunca ouviram falar de Jesus? Isso em todos os aspectos, irmãos. A foto, ela vai demonstrar uma ilustração de um ambiente. O louvor é a demonstração de um sentimento dado, quem sabe, pelo Espírito Santo. Sim, concordo. Mas se uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus ouvir um louvor falando lindo, lindo, lindo és, glória, glórias, eu te dou, a pessoa vai perguntar, quem é lindo? E a glória é para quem? Porque ela nunca ouviu a palavra. E sabe qual que é o problema? De tanto a gente se conectar à função, nós estamos esquecendo do chamado. E aí a gente está ficando, sabe como? Quer saber sim ou não? Eu tenho que acelerar, ó, 17 já. Pode pregar ou pode terminar? Eu vou ser objetivo aqui. Sabe por que a gente não está conseguindo exercer o chamado? Porque a gente está com muita função. Eu não vou ilustrar que você não entendeu. Deixa eu escolher alguém aqui para me ajudar, quer ver? Deixa eu ver. Não, o Thiago chama ele toda vez, ele vai falar que é pessoal. Vem cá, Guilherme. Deixa o Guilherme estar ali mais fácil. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui, ó. Fica ali. Para ficar no meio. Alguém trouxe bolsa aí? Quem trouxe? Entrega pro Guilherme ali. Ele vai carregar para vocês. Pode entregar. Mas essa bolsa é sua? Pode entregar, não fica com medo não. Ele não vai pegar nada seus. Entrega a bolsa pro Guilherme. Pode trazer aqui. Vai lá. Pode entregar. Pode entregar para ele. Ele está aqui para isso. Pode entregar. Tem mais bolsa? Pode entregar aqui, gente. Pode pegar. Não dá, ué, sempre dá. Tem mais bolsa aí? Pode trazer. Tem mais bolsa? Pô, alguém está precisando de mais alguma coisa aqui do profeta? Sim ou não? Pode ficar aí. Função. Chamado. Função. Essa bolsa é sua? Essa é sua? E esse gasofilaço é seu? Essas bolsas aqui embaixo é sua? Na maioria das vezes a gente não consegue exercer o nosso chamado porque nós estamos carregando algumas coisas que nem nossa é. Mas toma cuidado que algumas coisas podem ser sua por excesso de má administração da sua vida pessoal. Às vezes você está em 32 ministérios, trabalhando em 2 serviços, e você fala, não, eu ainda exerço a minha função. Mas Deus não te chamou para função, Deus te chamou para chamada. Deus te chamou para seara. Então sabe o que você tem que parar de fazer? Coloca as bolsas aqui. Chega, eu preciso exercer o meu chamado. Daqui a pouco vocês pegam. Quando nós nos enchemos de um fardo que não é nosso, nem o nosso chamado nós conseguimos exercer. Ai, mas é porque eu não tenho nada para oferecer. Sempre existirá algo em você para o reino. Ah, mas a minha personalidade é muito difícil. Deixa eu falar, sua personalidade, o seu temperamento, ele não é impedimento para você viver o seu propósito em Deus. Muito pelo contrário.
Você só precisa usar da maneira certa. Jesus, ele era estratégico em tudo que ele fazia. Ele olhava o discípulo e falava: eu preciso extrair o melhor desse cara. Ele tem um potencial que nem ele mesmo sabe que ele tem, Natália. Por isso que ele chama André, um dos primeiros discípulos. Sabe como que André, ele viu Jesus pela primeira vez? Historiadores vão dizer que André era um discípulo de João Batista. E André estava ao lado de João Batista quando ele avista Jesus. E quando João Batista avista Jesus, a expectativa dele era tão grande com a chegada do Messias, que ele dá um brado: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André estava do lado, André era discipulado por João Batista. André esperava ansiosamente a chegada do Messias. E quem estava chegando? André, ele tinha um perfil organizador, um homem de planejamento e previsibilidade. Ele não escolheu André à toa. André, quando vê Jesus, ele vai até Jesus e fala: mestre, aonde você está ficando? Onde você está se repousando? Ele vai com Jesus. André é o primeiro cara que visualiza Jesus, é o primeiro cara que tem uma experiência com ele. Mas por quê? Porque André, ele já tinha um perfil daquilo que Jesus precisava. Então ele se torna um recruta, ele se torna um discípulo. A palavra de Deus vai dizer que havia uma multidão precisando ser alimentada. Então Jesus olha para os discípulos e fala: alimente a multidão. Filipe olha para Jesus e fala: olha, não tem como nós vamos alimentar esse tanto de gente? Só que André era um cara previsível. André olha para Jesus e fala: ó, tem um cara aqui, um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Não é o suficiente, sim ou não? Não é, mas para Deus tudo e a menor coisa é o suficiente. André era um cara de previsibilidade, ou seja, quando ele vê a criança com 5 pães e 2 peixes, ele pensa: se ele quiser. Enquanto uns vão dizer: não haverá o que fazer para alimentar esse povo, Deus sempre vai levantar um para dizer: aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. E olha que legal, antes de exercer a função, André já exercia o chamado. Por quê, pastor? Porque antes de ser chamado por Jesus, ele já foi lá evangelizar o irmão dele, o Pedrão, mais conhecido como Simão. Simão, eu vi o Messias, eu vi aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vi aquele que vai trazer uma oportunidade para a nossa geração, para essa geração, que vai mudar tudo. Aí eu estou aqui imaginando que as minhas faculdades mentais, a cara de Pedro é minha. Nossa, não sei. Quem que era Pedro? Quem que era Simão? Vou acelerar para acabar rápido. Um cara conhecido como um homem impulsivo, de opiniões fortes, de um sentimento de fazer tudo com urgência, impaciente, ansioso, inquieto. E esse tipo de pessoa geralmente vive sozinha, porque fala o que pensa, sem pensar nas consequências do que está falando. Às vezes você conhece alguém assim. Só que eu acredito que pela personalidade de Pedro pensava que nunca seria usado por Deus. Pedro pensava ser apenas mais uma pessoa no meio da multidão, que não chegaria a lugar nenhum. Aí Pedro é escolhido, por quê? Porque ele disponibilizou o barco. Ele foi lá, ficou a noite inteira tentando pescar, nada pescou. Jesus vem e fala: ó, deixa eu usar aqui. Ele pode usar. Se fosse qualquer um de nós aqui, dependendo da situação, sem dormir, cansado, não tiver pecado, sem pescar nada, fala assim: ô irmão, dá licença, não vai usar meu barco não. Pedro fez o quê? Esteve disponível. Fala assim: disponível. Ele se disponibilizou para o mestre, mesmo sem saber quem ele era. Pedro havia fracassado, não teve a provisão que ele precisava naquela noite da pesca, mas ainda assim ele disponibilizou o barco para Jesus. Quando Pedro diz sim, ele está dizendo sim para a mudança de vida dele sem ele saber. Quando Pedro diz sim, a rota da vida de Pedro muda.
A direção da vida de Pedro toma outro rumo, e aqui eu chego a uma conclusão: não tome decisões permanentes em cima de situações temporárias. Não é porque você não pescou aquela noite que todas as noites serão iguais, ou que o quadro não pode se reverter. Pedro até aquele dia não sabia quem ele era. E às vezes você está aqui como Pedro. Em apenas alguns pontinhos da sua vida você precisa ser lapidado por Jesus. E Jesus vai mudar histórias aqui essa noite. Com Pedro, eu aprendi que a transformação não aconteceu quando o Pedro ouviu ou quando o Pedro viu. A transformação aconteceu quando Pedro seguiu. Porque só veio ouvir não é o suficiente nos dias de hoje. Nós precisamos seguir a palavra. Nós precisamos seguir a Cristo. Nós precisamos nos tornar pequenos Cristos. Ou seja, a transformação na vida do Pedro ou Simão não foi na grande pesca, foi no grande discipulado, foi no grande aprendizado que ele teve com Jesus. É quando o Pedro aprende, quando o Pedro ele é orientado, quando o Pedro ele é discipulado, ele muda as convicções dele. Ele começa a entender quem ele era em Cristo e qual o chamado que ele deveria exercer. Aí sabe o que rola? Pedro entende algo poderoso. Não é qualquer pessoa que pode tirar ele da rota. Não é qualquer pessoa que pode tirar ele do propósito. E o que eu quero te dizer com isso? Quem sabe quem é, não mergulhe em gente rasa. Estou terminando, quase. Lá para meia-noite acaba. Quem sabe o que é, não mergulhe em gente rasa. O que é gente rasa? Aquelas pessoas que você conta o seu sonho e a pessoa nunca realizou nenhum sonho na vida dela, e você está lá com esse bocão contando sonho para todo mundo. Gente rasa são aquelas pessoas que falam para você que você não pode chegar lá, que você não vai conseguir. Tem jovens perdendo suas convicções porque estão ouvindo pessoas rasas e que não sabem quem são em Cristo. Quando Pedro encontra Jesus, Pedro se encontra. Pedro acha o que faltava nele. E então as coisas começam a fluir na vida de Pedro. As coisas começam a acontecer na vida dele. E na vida de Pedro, se você pegar para estudar, enquanto ele era Simão, tudo na vida dele estava travado. Historiadores vão dizer que ele devia para o Império Romano, que aquela noite que ele estava pescando era exatamente porque ele precisava do dinheiro, e ele não tinha até então pescado nada, mas mesmo assim ele estava lá. Tudo na vida dele estava travado. Pedro se via como uma represa, mas na realidade Pedro era um rio. Mas quando nós estamos longe da presença, quando nós estamos longe daquilo que realmente importa, nós nos vemos como uma represa, mas na realidade aqui está cheio de rio de Deus. Aí Pedro vira para Simão e fala, Jesus vira para Simão e fala: agora você é Pedro, agora você é a pedra angular da igreja. Agora sobre você acontecerá coisas extraordinárias. Você não está entendendo? Quando Jesus troca o nome de Pedro, isso é as minhas convicções, você não precisa concordar. Ele está querendo dizer para Pedro assim: ó, Pedro, para de reter aquilo que precisa fluir em você. Você não é uma represa. Olha para quem está do seu lado, entendendo. Fala com eles assim: ó, você não é uma represa.
Fala com fé, coleção. Você é um rio. Você é uma fonte. Por isso que em João 7,38 vai dizer que do seu interior fluirão rios de águas. Você não está entendendo? Você tem água para matar a sede dos jovens dessa geração. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Do seu interior fluirão rios, rios de águas vivas. Pedro não tinha nada, mas agora ele tem uma palavra. Eu vou lá pro final. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Deixa eu te falar um negócio aqui. Todo mundo aqui é falho. Começando daqui. Mas pode falar uma novidade legal? Sim ou não? Por trás de todo homem ou mulher falha. Vou até repetir. Por trás de todo homem ou uma mulher falha existe um Deus extraordinário. Eu peguei, tá perdoado. Eu peguei de novo, tá perdoado. Ei, Jesus, eu te neguei 3 vezes. Pedro, você me ama? Eu amo, mestre. Pedro, você me ama? Eu amo, mestre. Pedro, você me ama? Eu amo. Então, apesar das suas falhas, então, apesar dos seus erros, então, apesar que você tropeçou, cuida das minhas ovelhas, apacenta a minha igreja. Deus não quer saber o quanto você errou, o quanto você olhou para o passado. Essa noite Ele está dizendo: eu te chamei para fora, eu te chamei para cuidar de um povo, e chegou a hora de você se levantar. Se tem alguém entendendo aqui, levanta do seu lugar fazendo barulho, pelo amor de Deus. Tu me amas, eu te amo. O mesmo que negou foi perdoado porque disse que amava. Não são os seus erros que vão impedir você de viver o seu chamado. Às vezes é você mesmo, burlando o que Deus preparou para a sua vida. Olha bem essa frase. Grandes histórias começam com grandes decisões difíceis. Às vezes você tem que tomar uma decisão, toma logo, para você ter a oportunidade de ver o extraordinário de Deus. E outra coisa, para finalizar, Deus está chamando você para o lado de fora. Precisamos muito de voluntários, de gente exercendo a função, mas também precisamos de pessoas exercendo a chamada. Porque toda igreja que se fecha em si mesmo, toda igreja que se fecha em seus propósitos e interesses, não está na visão do reino. A visão do reino é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Feche seus olhos aí. Deus, nós te agradecemos por essa palavra poderosa, pela maneira que o Senhor falou conosco essa noite. E queremos te dizer, ó Pai, que estamos disponíveis para ser usado na tua presença. Deus, aonde tem um lar aqui entristecido, um jovem que não está com vontade nenhuma de voltar para casa, encha ele de ousadia, para quando ele colocar os pés na porta da sua casa, ele declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente do ambiente, independente da forma que está, você vai chegar em casa e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a porta do inferno não vai prevalecer contra a sua casa, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, irmão. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.